Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto, bem-vindo aí a mais um vídeo, beleza? E hoje a gente vai de narração, vamos conhecer aqui um pouco, aprender um pouco mais sobre os textos narrativos, sobre os gêneros narrativos, sobre a tipologia e também sobre os elementos desta modalidade discursiva, beleza? Valeu galera, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente e com mais qualidade, beleza? Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto, vem em mim que eu sou facinho, facinho, em mim não, que eu digo no canal, beleza? Então vamos lá, sem delongas e sem demoras, vamos aí aos nossos conteúdos, beleza? Mais uma vez galera, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e já deixa aí seu like para ajudar o canal, beleza? Vamos aqui discutir um pouco, então hoje, como já falei, vamos falar aqui sobre o texto narrativo, então vamos aqui começar com a conceituação do texto narrativo, né? A narração é uma... Deixa eu pegar aqui a minha canetinha para ficar mais visível para vocês isso aqui, né? O apontador. A narração é uma atividade altamente presente no nosso dia a dia. Então, todos os dias nós fazemos narrativas e ouvimos narrativas de modo direto ou indireto, na TV, né? Na TV, por meio de novelas, de séries, de filmes, de telejornais. A todo momento nós estamos ouvindo, né, vivenciando, fazendo parte de narrativas. Então a narrativa é uma tipologia, né, uma tipologia textual altamente recorrente no nosso dia a dia, beleza? Eu falei tipologia porque logo mais vamos estabelecer aqui uma diferença entre a tipologia e o gênero narrativo, beleza? Então o texto narrativo é aquele que se caracteriza por contar uma história. Vejam vocês que o conceito é muito simples, é simplesmente contar uma história. Todo texto que conta uma história se encaixa, né, se enquadra dentro da tipologia narrativa, beleza? É uma sequência em que se conta um fato fictício ou não, que ocorreu num determinado tempo e lugar, envolvendo certos personagens, beleza? Então tá aqui uma ilustraçãozinha aqui, né, do livro da Chapeuzinho Vermelho, né, uma narrativa muito conhecida, né, beleza? Vamos aqui para nossos próximos slides. Tipologia, já vamos aqui entrar na diferença entre a tipologia, né, tipologia textual, versus o gênero textual, beleza? Então, tipologia, tá aqui, ó, tipologia, tipo ou sequência, tanto faz você dizer tipologia textual, tipo de texto ou sequência textual. Qual a diferença, né? A diferença é que quando você diz o gênero pertence à tipologia textual, quer dizer o quê? Que naquele texto, naquele gênero, predomina essa tipologia. Então se eu digo que um determinado texto é de tipologia narrativa, é porque nela predomina o texto narrativo. Mas a sequência, né? A sequência aqui, ó, a sequência textual ou a sequência narrativa, por exemplo, se eu digo a sequência narrativa, não necessariamente o texto seja todo narrativo, mas eu posso ter um texto no qual predomina uma outra tipologia e dentro desta tipologia, por exemplo, dentro de um texto dissertativo, pode aparecer uma sequência narrativa, beleza? Que é uma sequência que vai se caracterizar por contar uma história. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, vamos dizer, uma reportagem, e nessa reportagem, vamos supor, eu ciso lá um fragmento de uma história, de um caso que aconteceu. Então aí eu tenho uma sequência narrativa, mesmo que o texto não seja predominantemente narrativo, beleza? Então, muito bem. Tipologia, tipo ou sequência, desculpa, isso aqui não era textual não, isso aqui era narrativa, viu? Narrativa diz respeito ao caráter de contar a história, que, consequentemente, faz surgir as características do texto narrativo, como seus elementos, sua estrutura e arranjo linguístico, beleza? A gente não vai falar aqui muito hoje sobre a estrutura, nem sobre o arranjo linguístico. A gente vai focar aqui um pouco nessas características mais gerais e também em alguns elementos, beleza? Sim, além disso aí, além da exposição, vamos fazer um exercício com você, para você também já ir testando os seus conhecimentos, beleza? E os gêneros, o que são os gêneros, né? Os gêneros são todas as formas de discursos que contêm esses elementos, né? Nesse caso, temos vários gêneros narrativos. Então, quando é que um gênero é narrativo? O gênero é narrativo quando nele predomina a tipologia narrativa, né? Então, qualquer gênero textual que se caracterize por contar uma história vai ter a tipologia narrativa e automaticamente também vai ser um gênero narrativa, beleza?
Um gênero narrativo, desculpe. Então aqui nós temos vários gêneros, ó. Nós temos os contos, né? As fábulas, as crônicas, os romances, novelas, né? Temos aqui algumas imagens, ó. Temos aqui um filme, né? Um filme é um gênero narrativo, né? Nós temos aqui os contos também são gêneros narrativos. Nós temos aqui um romancezinho, né? O Pequeno Príncipe também, né? E nós temos aqui as novelas, né? Que, vejam, todos esses são gêneros narrativos, fazem uso da tipologia narrativa, mas não são iguais, porque cada qual tem suas características. Um conto tem uma característica, uma novela tem uma característica diferente de um romance, embora todos usem a tipologia narrativa e todos contem uma história. Nós temos gêneros diferentes se apropriando de uma mesma tipologia, que é a narrativa, beleza? Ficou clara aí essa diferença para você entre tipologia narrativa e gênero narrativo? O gênero narrativo é um texto qualquer que faz uso da tipologia narrativa. E o que é a tipologia narrativa? É o texto que se caracteriza por contar uma história, beleza? Português facinho, facinho com o Zé Roberto. Então, muito bem. Agora, vejam vocês, mesmo nesses textos aqui, que são predominantemente narrativos, né, no filme, no romance, no conto, na novela, você pode ter outras sequências, né, pertencentes a outras tipologias. Você pode ter, por exemplo, aqui uma explicação, uma dissertação, uma descrição e assim sucessivamente. Mas a sua característica fundamental, a sua intenção primeira é contar uma história. É, portanto, um texto de tipologia narrativa, beleza? Simbora, galera. Espero que as explicações tenham ficado claras aí para vocês, beleza? Vamos lá para o nosso próximo slide aqui. Yes. Então, muito bem. Dentro da tipologia narrativa, nós temos os elementos da narração. Veja, esses elementos, né, da narração, eles não pertencem a um gênero em particular. Eles não pertencem à novela, não pertencem ao filme, não pertencem ao conto. Ele pertence a todos os textos narrativos, ok? Então, os elementos da narração ou da narrativa são pertencentes à tipologia narrativa que que vai aparecer em todos os gêneros, beleza? Então, você tem aqui, ó, os personagens, né? Rapidamente falando para vocês, depois a gente explica isso melhor no outro vídeo, né? Os personagens são os seres fictícios que vivenciam a história, que fazem parte dos fatos que são narrados, né? Você tem aqui o enredo. O enredo é a própria história em si, né? A própria história contada é o enredo. O narrador, que é o elemento que conta a história, né? De acordo com a forma como ele conta essa história, vamos ter aqui o foco narrativo. Você tem o tempo, né, que é o momento em que se passa a história, e o espaço, que é o local em que se passa a história, né? Você tem aqui os personagens, né, ó, aqui dos vários personagens dos contos de fadas, né? Você tem aqui um narrador e você tem aqui o espaço também, beleza? Então vejam vocês. Para melhor memorizar, né, alguns professores ensinam isso aqui, um macetezinho básico, né? Ele faz a palavra pente com as iniciais desses elementos, né? Pente está aqui em vermelho, você pode perceber isso aí. Isso aí ajuda você a não esquecer quais são os elementos da narrativa, beleza? Personagem, enredo, narrador, tempo, espaço, pente, ok? Beleza? Vamos aqui para o nosso próximo slide com vocês. Mais uma vez, Português Facinho, Facinho com o Zé Roberto. Se inscreva no canal aí, deixe seu like para ajudar o professor, beleza? Vamos lá. Elementos da narração, narrador e o foco narrativo. Vamos falar aqui agora um pouco sobre o narrador, né? O narrador é um elemento fundamental porque é ele quem conduz o fio da obra, do enredo, né? Podendo fazer com alguns... Desculpe, gente, faltou uma palavra aqui. Eu escrevi isso aqui rapidamente, né? Podendo fazer com que. Aqui tem um com que. Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidamente com vocês. Fazendo com que alguns acontecimentos tornem-se mais visíveis que outros. Veja, o narrador ele é fundamental, porque como é ele quem conta a história, primeiro, né? Se não houver narrador, não há história a ser contada, né? O fato só se torna história quando é narrado, e quem narra é o narrador. Sem o narrador não existe história. Muito bem, mas vamos lá.
Por que que ele é fundamental, além de ser importante para contar a história? É porque é ele quem decide quem vai aparecer na história, né? Quais são os elementos, quais são os acontecimentos que ele vai dar maior visibilidade ou menor visibilidade, beleza? Então, de acordo com a história é narrada, ou seja, de acordo com o narrador e não com os fatos, né? É que a história se constrói. É por isso que nós temos muitas vezes várias versões de uma mesma história, porque são fatos narrados por narradores diferentes, beleza? Ainda hoje, na história da humanidade, nós temos várias histórias contadas e recontadas, às vezes criadas. Por quê? Porque o surgimento da história depende da atitude do narrador. Então, o narrador vai focalizar algo mais ou menos, isso aí vai fazer com que uma história surja, beleza? Muito bem. Então, aqui nós temos o que nós chamamos de foco narrativo. Vou pegar aqui de novo. Nós temos aqui o que nós chamamos de foco narrativo. O que é o foco narrativo? É a perspectiva da qual se conta a história. O narrador, né, se situa em uma determinada posição e a partir desse olhar é que ele conta a história. Então, a forma com que o modo como o narrador conta a história vai gerar dois focos narrativos. O foco narrativo em primeira pessoa e o foco narrativo em terceira pessoa. O que é um foco narrativo em primeira pessoa? É quando eu conto a história me colocando dentro como um personagem que vivenciou os fatos, né? Então, os verbos aí vão apontar para a primeira pessoa, quando nós chegamos, nós vimos, nós fizemos, nós saímos. Então, eu estou contando a história como um personagem que vivenciou, né? Esse é o foco narrativo na primeira pessoa. Quando o foco narrativo é na terceira pessoa, eu vou ter alguém que não participa, eu vou ter um narrador que não participa da história, mas que ele vai apenas narrar o fato como se ele estivesse observando. Nesse caso, se diz que o narrador é o observador e o foco narrativo se dá na terceira pessoa, beleza? Então, eles chegaram a um determinado local, de repente avistaram um lindo lugar, era um dia frio, nublado, né? Então, muito bem, nós temos várias possibilidades aí. Nessa perspectiva aí do foco narrativo em terceira pessoa, o narrador não vivencia a história, ele conta como quem tivesse de fora observando os eventos, beleza? Tá aqui um narradorzinho aqui, o narrador em terceira pessoa. Vamos lá para o nosso próximo elemento, né? Então, classificação do narrador. Como nós já falamos, né, dependendo da condição do narrador em relação à história que conta, ele pode ser o quê? Ele pode ser o narrador personagem, muito bem. Quando ele é o narrador personagem, o foco narrativo será a primeira pessoa. Se ele é personagem, ele vivencia os fatos e ele conta os fatos a partir do que ele vivencia, beleza? Então vamos lá. Narrador personagem narra em primeira pessoa e participa dos acontecimentos da narrativa. Tem, portanto, dupla função. É ao mesmo tempo narrador e personagem. Nesse caso, ele pode ser um personagem secundário, né? Não é o personagem principal, mas, por exemplo, pode ser um personagem coadjuvante que está ali observando os fatos, né? E à medida do que ele observa, vivencia também, mas observa e conta. Ou ele pode ser o personagem principal, desculpe, né? Ele pode ser o próprio personagem principal e aí também ele conta a história a partir também do que ele vivencia. Aqui nós temos um bom exemplo de nossa literatura, que é o caso do Bentinho, né? Tá aqui o Bentinho do Machado de Assis. O Bentinho do Machado de Assis é um personagem principal, né, na história de Dom Casmurro, né, que narra a história de Bentinho em Capitu. Então, tudo que nós sabemos, né, de acordo com a história que foi narrada, é sobre a ótica do Bentinho, né, e não sobre... Uma coisa aqui interessante com relação ao personagem principal, desculpe, né, quando ele é narrador, é que a história fica pouco confiável, né, porque você vai ter uma história contada porque vivenciou. Então, é provável que ele puxe, vamos dizer assim, a brasa para a sua sardinha, né? É por isso que a história de Capitu, né, do Dom Casmurro, né, até hoje existe o enigma, né, se Capitu haveria traído Bentinho ou não. Por quê? Porque Capitu não diz nada na história, né? Tudo que nós sabemos é a respeito do Bentinho. Na cabeça do Bentinho houve a traição, mas pode ser que essa traição que ele acreditava, né,
ter acontecido, na realidade pode não ter acontecido, tudo pode não ter passado de fruto de sua imaginação. Ele era um cara inseguro, era um cara ciumento. Então, a partir dessa característica aí de insegurança dele, ele pode ter imaginado essas coisas e ter contado como se fossem verdades, né? Então, quando a história é contada pelo personagem principal, né, ela fica pouco confiável. Ela dá margem, né? Ela dá margem para várias outras interpretações, beleza? Vamos aqui ver mais um pouco. Aqui nós temos o narrador observador, né? Como o próprio nome diz, o narrador observador é aquele que observa, né? Ele narra o fato na terceira pessoa, como já falei, não participa dos acontecimentos, ele apenas narra o que vê. A existência desse tipo de narrador é extremamente importante para alguns estilos literários, pois consegue criar uma narrativa mais livre de várias interpretações. Muito bem. Como eu falei, como esse narrador aqui, ele não vivencia, ele apenas conta os fatos, ele não tem a necessidade de ser tendencioso mais para um lado ou para o outro. Então ele vai contar os fatos como viu, né? Então nesse caso aí a narrativa é mais confiável, né? Vamos aqui para um outro narrador. Também esse narrador aqui, o narrador onisciente, ele está no campo do narrador observador, né? Ele não vivencia os fatos, é portanto também um narrador observador. Só que diferente do narrador simplesmente observador, ele tem uma capacidade de enxergar muito longa, né? Diferentemente do observador, e observa apenas os aspectos físicos, né? O observador, o onisciente, ele vai ter uma capacidade de observar todo o acontecimento, toda a trama psicológica que se passa no pensamento, na cabeça dos personagens, nas emoções, nos sentimentos. Então ele é capaz de ver tudo isso. Por isso que ele é onisciente. Ele conhece tudo. Então, como ele conhece tudo, ele acaba fazendo uma narrativa, vamos assim dizer, mais íntegra, né? Uma narrativa com mais detalhes, que dá mais condição para o leitor ficar mais a par de todas as situações, né? Vamos ver aqui o conceito bem rapidinho que vocês coloquei aqui. Embora não participe da história, tem uma visão completa da narrativa. Desculpe ter outra falha aqui. Sua visão perpassa por mentes e pensamentos e vai desenhando toda a trama que se passa na mente dos personagens. É a visão mais completa que o enredo pode criar para o leitor. Como eu falei, esse narrador onisciente é interessante, né, porque ele acaba denunciando para o leitor, né, revelando as tramas internas de cada personagem. Então, às vezes ele disse quando alguém tem uma determinada atitude, se essa atitude foi verdadeira ou não, se ela estava com inveja, se estava com ambição, se ela fingiu, vamos dizer assim, se um personagem fingiu sorrir para alguém, mas na realidade aquele riso é falso, na realidade o que ele pretendia ali era dar, vamos dizer assim, um soco naquela pessoa para quem ele estava rindo, né? Então, o narrador onisciente é muito importante, por isso que ele acaba dando mais detalhes para o leitor sobre os acontecimentos e sobre tudo que se passa na mente dos personagens, beleza? Beleza, galera? Vamos aqui agora fazer um pequeno exercício para nós colocarmos em prática aqui nossos conhecimentos, beleza? Português facinho com o Zé Roberto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like para que nós possamos fazer um trabalho mais recorrente, beleza? Vamos aos exercícios. Ok, galera, então vamos a um exercício aqui rapidinho com você, bem básico, beleza? Beleza? Para nós colocarmos em prática aí o que a gente discutiu, beleza? Rapidamente com vocês, vamos lá. Com base no texto abaixo, indique a alternativa cujo elemento estruturador da narrativa não aparece, não foi interposto no episódio. Qual desses elementos aqui abaixo não aparece neste fragmento aqui, né? Vamos aqui fazer uma leitura rapidamente. Por que não quis pagar uma garrafa de cerveja? Pedro da Silva, pedreiro de 30 anos, residente na rua Xavier 25, Penha, matou ontem em Vigário Geral o seu colega Joaquim de Oliveira. Muito bem, vamos aqui para os elementos, né? Quais os elementos da narrativa aqui citados aí embaixo não aparecem? Então, letra A, o lugar. O lugar aparece, né? Ele matou ontem, matou aqui, ó, em Vigário Geral, né? Tá aqui Vigário Geral, foi o local onde se deu o fato, então não é. Época, que seria o tempo, né? O tempo foi ontem, né? Tá aqui quando ocorreu o fato, então não é também B, né? Já está eliminado B.
As personagens também estão aqui, olha. Pedro da Silva Pedreiro e o seu colega que foi assassinado, Joaquim de Oliveira, beleza? Então nós temos personagens, não é também aqui letra C, e o fato, letra D, o fato é exatamente o homicídio, né, que ocorreu nesse bar aí, né, estava no bar, não quis pagar uma cerveja, e por causa de uma discussão, não sei, ele acabou matando o colega, né? Então, o que vai ocorrer aqui? O que é que não está presente, né? A única coisa que não apareceu aqui foi o modo, né? Como foi que esse fato se deu? Não, ele diz assim, né, que Pedro, de 30 anos, Parará, matou, né, em Vigário Geral, o seu colega. Então matou, mas não diz como o fato ocorreu. Então aqui nós ficaríamos com a letra E, né, português facinho, Zé Roberto. Vejam vocês, ficou bem simples essa questão. Uma questão, inclusive, de um concurso, né, mas ficou bem simples essa questão, né. Vamos para a próxima questão. A árvore que fugiu do quintal. Vamos fazer a leitura aqui do texto. No tempo dos quintais, quando as crianças de hoje ainda nem haviam nascido, o mundo era muito bonito. Em todo lugar havia muitas árvores, flores, passarinhos e borboletas de todas as cores. Quando cansados, desciam correndo, rindo e falando alto. O último a chegar lá é a mulher de padre. E eu tinha de tomar muito cuidado para não deixar nenhum menino cair de mim. Já com sono de tanto brincar e de barriga bem cheia, procuravam minha sombra e recostavam no meu tronco e dormiam à beça até o sol se pôr, né? Então vamos ver, parar por aqui a leitura do fragmento, vamos ver. Sobre o fragmento, não é acima, é ao lado, é correto o que se afirma em. Muito bem, no fragmento não há narrador. Veja, se não houvesse narrador, nós não estaríamos lendo a história, então é claro que tem um narrador. Está eliminado. Letra B. No primeiro parágrafo, já fica claro que o narrador é personagem. Então, muito bem. Ele diz que a partir do primeiro parágrafo, nós já percebemos que o narrador é personagem. Vamos ver. No tempo dos quintais, quando as crianças de hoje ainda nem haviam nascido, o mundo era muito bonito. Em todo lugar havia muitas árvores, flores, passarinhos e borboletas. Veja que aqui eu não tenho nenhuma marca linguística que demonstre que o narrador é personagem. Inclusive, esse fragmento aqui está em terceira pessoa. Então, inicialmente, quem lesse só isso aqui, poderia pensar que trata-se de um narrador, o quê? De um narrador observador, né? O texto está sendo narrado aqui em terceira pessoa. Foco narrativo em terceira pessoa, então não é. Letra C. O narrador é observador. O narrador é observador? Não. Quando nós chegamos aqui no segundo parágrafo, a gente diz assim, ele diz assim, olha, eu tinha de tomar muito cuidado para não deixar nenhum menino cair. Então veja que é alguém que está o quê? Vivenciando a história. Então o personagem faz parte da história, não é o observador. Letra D, o narrador é onisciente. O narrador é onisciente, vamos ver aqui, deixa essa opção, e vamos lá para a letra E. O narrador, personagem, é a árvore. Então, muito bem, ele diz que aqui o narrador diz que é personagem e diz que é a própria árvore. Vamos ver se isso é verdade, né? Diz aqui, eu tinha que tomar muito cuidado para não deixar nenhum menino cair de mim. Olha, então, já com sono de tanto brincar e de barriga bem cheia, procuravam minha sombra. Então, os meninos procuravam a sombra do narrador, né? E recostavam no meu tronco. Então os meninos recostavam-se no tronco do narrador e dormiam, né, na sombra do narrador. Então é claro, fica claro aqui que de fato o narrador é personagem e quem está narrando essa história é uma árvore, né? É a árvore que fugiu do quintal aqui, de acordo com o título, também aponta para isso. O texto não está completo, mas o texto deixaria muito mais claro que de fato quem está narrando a história é uma árvore. Mas esse fragmento aqui já deixa claro, né? Quando ela diz que tem que ter cuidado para os meninos não caírem de cima dela e que os meninos iam para debaixo de sua sombra e que recostavam no seu tronco, tudo isso indica que quem está falando é uma árvore. Quem está narrando a história é uma árvore, beleza? Lembre-se, né? O narrador não necessariamente tem que ser uma pessoa. Às vezes, o narrador, como nós falamos, é apenas a voz que narra, né? Você lê a história todinha, às vezes, muitas vezes,
lê uma história completa e não sabe quem é o narrador, né? Por quê? Porque o narrador não apareceu na história, não se falou nada sobre ele, ele não interviu na história, você apenas serviu apenas de voz para contar a história, né? Nesse caso aqui, nós temos o narrador personagem, que é a própria Afro, beleza? Vamos para o próximo. A narração dos acontecimentos com que o leitor se defronta no romance, uma questão de Dom Casmurro, olha. No romance de Dom Casmurro, de Machado de Assis, se faz em primeira pessoa, veja o que ele está dizendo, né? A história é contada em primeira pessoa, foco narrativo em primeira pessoa. Portanto, do ponto de vista da personagem Bentinho. Professor, o nome é o personagem ou a personagem? Ambas as formas são aceitas. Tanto você pode dizer no ponto de vista do personagem, como pode dizer do ponto de vista da personagem, beleza? Seria, pois, correto dizer que ela quem? Deixa eu retomar aqui. Faz a primeira pessoa, portanto, do ponto de vista da personagem, seria correto dizer que a narração, vamos lá, desculpe, ela aqui retoma a narração. Correto dizer que ela se apresenta, a narração se apresenta fiel aos fatos e perfeitamente adequada à realidade. Veja, não é fiel, como já falamos, né? Como a história é narrada em primeira pessoa, né? Pode ser, nada garante que os fatos que a história narrada seja fiel, porque, como já falei, quem vai contar a história conta sob o seu ponto de vista e às vezes procura lhe favorecer, né? É tanto que quando você chega em uma delegacia, né, que tem pessoas, houve uma briga, por exemplo, né, para você ter uma ideia só de como funciona isso, houve uma briga entre duas pessoas, né, e essas duas pessoas vão narrar a história para o delegado. Cada qual vai procurar narrar a história favorecendo a si mesmo, né? Então, a história contada por apenas um ponto de vista nunca é totalmente fiel, né? Então não é letra A. Viciada pela perspectiva unilateral assumida pelo narrador. Isso aqui, olha, parece ser verdade, viu? Vamos ver. Já pode ser ela. Vamos ver se o que as outras alternativas dizem. Veja, unilateral. A história é contada apenas um lado, né? Assumida pelo narrador. Que narrador? Bentinho. Bentinho contou a história só do lado dele, né? Só sob sua ótica, né? Se Capitu fosse contar a história dela, certamente ela apresentaria uma versão diferente, né? Não necessariamente ia dizer que ficasse comprovado que não houve traição, mas seria uma história diferente, com certeza, né? Perturbada pela interferência de Capitu, negativo, Capitu não interfere na narração, né? Quem já viu o texto vai perceber que Capitu não interfere na história contada por Bentinho. Isenta de quaisquer formas de interferência, pois visa a verdade, mais uma vez, não é isenta, né? Ela representa um ponto de vista, que é o ponto de vista do narrador, que também é personagem. Indecisa entre os relatos dos fatos e a impossibilidade de ordená-los, negativa, a história é muito bem ordenada. Está aqui, então, qual foi? A unilateral, letra B. É uma história viciada, representa um único ponto de vista. Esse ponto de vista, né, como nós já falamos, é assumido pelo narrador, que também é o personagem Bentinho, beleza? Próxima questão, para o vídeo não ficar longo. O incidente que se vai narrar é de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro do ano de 1963. Desculpa, vou retomar aqui. O incidente que se vai narrar e de que Antares foi teatro na sexta-feira, 13 de dezembro de 1963, tornou essa localidade conhecida e, de certo modo, famosa da noite para o dia. Bem, mas não convém antecipar fatos nem ditos. Melhor será contar primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial quanto possível, a história de Antares e de seus habitantes, para que se possa ter uma ideia mais clara do palco, do cenário e principalmente das personagens principais, bem como da compassaria desse drama, talvez inédito nos anais da espécie humana. Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, pai de Luiz Fernando Veríssimo, outro grande escritor, né? Então, assinale a alternativa que evidencia o papel do narrador, né? Qual a alternativa que evidencia o papel do narrador no fragmento acima? O narrador tem senso prático, utilitário e quer transmitir uma experiência pessoal. Não, né? Não necessariamente. Ele diz que quer contar a história dos personagens, né?
de Antares, né? Então ele não está focado exatamente nele. Então vamos deixar isso aqui. É um narrador introspectivo que relata experiências que aconteceram no passado, em 1973, vamos ver aqui, em atitude semelhante à de um jornalista, está ficando boa, ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu com X ou Y em tal lugar ou tal hora, fala de maneira exemplar ao leitor porque considera a sua visão a mais correta, e é um narrador neutro que não deixa o leitor perceber sua presença. Não, ele deixa perceber a presença dele, né? Ele aparece bem, mas não vem antecipar algo. Então o narrador a gente fica perceptível. No entanto, essa letra C aqui, olha, quando ele diz assim, em atitude semelhante à de um jornalista, né? Ou seja, é um narrador observador que observa os fatos e procura narrá-los, né? Ou de um espectador, escreve para narrar o que aconteceu. Veja que aqui, essa letra C, ela encontra respaldo aqui, quando diz assim, ó, bem, não convém antecipar fatos, nem disso, melhor será, em primeiro, de maneira tão sucinta e imparcial, né? Veja aqui que ele busca ser imparcial. A imparcialidade é uma das características principais do texto jornalístico. O texto jornalístico tem que ser imparcial. Então, essa informação aqui, né, aponta para essa ideia aqui, ó, uma atitude semelhante à de um jornalista, né, que escreve para narrar. Então, beleza, nós ficaríamos aqui, bicho, ficou mal, com a letra C, beleza? Vamos ver se tem mais alguma questão. Não tem nenhuma questão. Então, galera, chegamos aí ao fim do nosso vídeo. No próximo vídeo a gente continua falando sobre narração e aborda os demais elementos e a estrutura e a linguagem do texto narrativo, beleza? Espero que as explicações tenham sido claras o suficiente para você entender o assunto aí e se sobressair bem numa próxima questão, beleza? Português facinho, facinho, vem em mim que eu sou facinho, facinho. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo.